Uma jornada para a transformação. Vanir Matos Torres pelo Espírito Daniel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Na casa de Tomé. Tô ficando cheio desse marasmo. Mulher, vá lá fora chamar meu companheiro. Nem pense em fugir. Não esqueça que temos um pássaro na gaiola e gatos de montão para dar sumiço nele. Lindalva fez o que o homem pediu e logo estava de volta acompanhada. O que foi? Não acabamos de trocar de lugar? Estou cheio de ficar aqui de olho nesses dois. Fica aqui de guarda que vou até o rio. Vou me lavar e por lá me esticar um pouco. Sabes que não pode. Quem falou isso? Eu estou falando porque foi ordem recebida. Se algo acontecer, não é só sua cabeça que vai rolar. És um marica, um homem amarrado e uma mulher que só sabe cozinhar, temes o quê? Se aparecer o tal com as crianças, serão 3 contra 1. Vou enlouquecer se aqui ficar sem arejar um pouco a cabeça. Não demoro. Sem deixar o outro replicar, saiu não admitindo negociação. Tomé estava abatido. Suas forças esvaíam-se ao pensar em seus filhos pela mata naquela friagem. Tomé, és o tronco que sustenta os galhos que são nossa família. Se enfraqueceres, nós desabaremos e cairemos por terra como galhos secos. As crianças estão bem. Sinto-as bem quando oro. Desculpe, mulher, fracassei não por ter sido pego, e sim por me arriscar sem pensar que muitos dependiam de mim, e agora fraquejo mais uma vez. Perdoe-me. Tomé, fazes o que achas certo. Se és um obreiro de Deus e sua missão é proteger sua criação, não tens por que se desculpar. Querias ir embora e fiz ouvidos moucos. Não precisava estar passando por essa tempestade. Se meu companheiro deixava vocês ficarem nesse lero, o mesmo não se dá comigo. Mulher, não sinto cheiro de comida. Mas, acabaram de fazer a refeição. Os víveres não darão por muito tempo desse jeito. Faça milagre ou terás que pescar. Por falar em caça e pesca, quem levou seus filhos não deveria ter voltado. Devem ter acampado. As crianças estão acostumadas. Vou fazer o que me pediu. Lindalva era forte como uma rocha e ao mesmo tempo frágil como uma flor. Tomé abaixou a cabeça e pediu ao Pai Maior que protegesse os seus, já que impossibilitado estava para fazê-lo. Não muito longe dali. Tio Bira, tem alguém vindo. Eles já estavam prontos para partir. Venham, crianças, vamos para trás daquelas árvores. As crianças correram para se esconder, sem saber e sem perguntar por quê. Talvez estivesse em alerta o espírito de sobrevivência. O tronco da árvore era de grande espessura e sua raiz formava ótimo esconderijo. Bira abraçou-os, pois o farfalhar indicava que quem vinha estava perto, um animal, ou, pior ainda, um dos homens à caça deles. Bira logo o reconheceu. As crianças quiseram sair de seus braços, mas ele tapou suas bocas, fazendo com a cabeça sinal de negação. O homem recostou-se em uma árvore, enrolou um cigarro e pitou-o, parecendo não ter pressa de ir-se. As crianças remexiam-se, tentando se soltar. Bira foi no ouvido de cada um e falou: inimigo das matas, aquele das histórias de seu pai. Os dois arregalaram os olhinhos, como se estivesse a poucos metros deles o personagem malvado, destruidor das florestas das histórias contadas pelo pai. O homem que estava a poucos metros de Bira chamava-se Jessé. Crescer às margens da lei dos homens e de Deus. Fruto de uma relação contraditória em que sua mãe foi envolvida por um homem que se sentia poderoso, achando que tudo à sua volta lhe pertencia, fossem bens materiais ou pessoas. Como aquela menina, Jessé nasceu sem ter quem lhe desse chão para se firmar desde os primeiros passos. Cresceu em meio a artimanhas e, com sua estrutura forte, logo encontrou um caminho para ganhar dinheiro. Foram lutas e mais lutas até ser contratado para proteger os que com maquinários e maquinação cortavam aquela terra sem dó nem piedade. Ele sentado, olhos fechados, nem se deu conta de quem também queria o abrigo daquela árvore. Ela estava a espreitá-lo, pronta para lhe dar o bote. As crianças, que sempre foram alertadas contra elas, ficaram apavoradas e agora não queriam mais se soltar de Bira,
pelo contrário, se aninharam em seus braços ao ver o perigo rondando aquele homem. Bira sabia que, se aquele réptil fizesse o serviço, seria menos um no combate. Não sabia ele que esse era um dos que traziam aprisionados seus dois novos amigos. Pensou, que ela faça o serviço. Os dois se merecem, que vença o melhor. Então, veio todo o ensinamento dado por Tomé e Lindalva, todo ser merece uma segunda chance. Sem mais esperar, tirou sua faca da cintura e atingiu em cheio quem estava pronta para destilar seu veneno. O homem despertou de seu marasmo e deu de encontro com a figura de Bira. Você, baixando o olhar, deu de encontro com o que lhe tiraria a vida. Não sei se lhe agradeço ou lhe digo que és um tolo. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mesmo que seja um animal repelente. Não pensou nem por um instante que ele estaria livrando seu amigo de um de seus carcereiros. Não lamento por ter salvo sua vida. Espero não lamentar que continue vivo. Com certeza estas duas crianças pertencem ao casal. Sabes que sim. Ele mirou a arma em direção a Bira, mas atirou para o alto. Por que fez isso? Perguntou Bira. Era só vontade de apertar o gatilho, mas não sou tão ingrato a ponto de não ser agradecido a quem salvou esta miserável vida. Vão andando e nunca me viram por aqui. Entendeu? Bira pegou sua faca, limpou-a calmamente, pegou as duas crianças, que pareciam fazer parte da árvore, pois estavam estáticas, e seguiu mata afora. Agora sabia que não poderia voltar à casa de Tomé, não com aqueles dois sob sua guarda. Em uma cidadezinha pouco longe daquele lugar. Senhor João, devo agora ir almoçar, como pediu, vou entregar a carta à autoridade local. Diga-lhe da importância em mandarem ajuda imediata. Diga-lhe do perigo que corre aquela família. Fale também o que aconteceu comigo e, se quiserem meu depoimento, estou ao dispor. Farei tudo direitinho, seu João, não fique exaltado, pois isso comprometerá sua recuperação. Vou esperar que se acalme. Não, por favor, já perdi tempo demais com essa carta em meu poder. Vá, estou bem. Vou acreditar, não espere que eu vá como uma rajada de vento. O posto policial fica na saída da cidade e não creio que irão me atender de pronto, pois depois do almoço costumam fazer a cesta. Eu sei, lidei com isso noutra cidade. Espero-a sem ansiedade, se é isso que temes. Em tão pouco tempo aqueles dois tinham entrado numa sintonia que só mais tarde o amor explicaria. Maristela ajeitou-o nos travesseiros, cuidou para que o lençol que o cobria ficasse por total na perna onde ele havia feito a cirurgia, pois moscas teimavam em rondar o quarto, e se foi. Mais do que um paciente, ela cuidava dele com esmero, com um sentimento nunca experimentado. Ainda em um canto do quarto. Quem é essa aí? Que carta é essa tão importante? Não é melhor segui-la e ver se não está falando de nós? O que temos a temer? Ser presos? A gargalhada foi geral. João Desbravador sentiu um frio inexplicável. Sentiu-se desconfortável e lembrou-se das palavras da doce enfermeira. Deve ser isso, pensou ele. Tenho que me acalmar, senão meu estado piora e mais me demorarei nesta cama. Os 5 não queriam sair de perto do saco que continha o que lhes servira em vida. Não atinavam como aquele homem conseguira aquele feito. Sabe de uma coisa? Falou o que ainda se achava chefe do bando. Creio que matei a charada. Esse aí deve ser o tal que roubou nossas peles. Esperou que nos matassemos e agora também quer ganhar dinheiro com nossa ossada. Ao acabar de falar, foi em direção a quem já estava dormitando e tentou envolver com suas mãos o pescoço de João. Nesse ínterim, entrou no quarto um grupo de senhoras cantando louvores, enchendo o quarto de bons fluidos. O homem recolheu-se de novo no canto do quarto, junto ao grupo, resmungando. Essas carolas não têm mais o que fazer. Pensam que salvam almas com essas cantarolas. Se ele pudesse sentir, deixar entrar no seu âmago o que ele dizia ser uma cantoria. Sentiria a leveza no seu espírito e encontraria, junto com seu grupo, o caminho de luz, luz essa que deixa livre o caminho para os espíritos auxiliadores.
João Desbravador não despertou com as orações em forma de canções, pelo contrário, foi como um bálsamo, já que ele sentiu a garganta apertar, apesar de não ter sido tocado fisicamente. Quando Maristela retornou, ele ainda dormia. Suas feições eram tranquilas, indicando que tudo estava a contento. Mais tarde. Já chegaste há muito tempo. O suficiente para descansar. Estavas dormindo tão bem que evitei fazer barulho para que não despertasse. Entregou a carta? Sim, mas as notícias não são boas. No momento, disseram que não há contingente para tal serviço. Serviço? Vidas estão em perigo, e eles tomam isso como serviço. Terei que sair daqui o mais rápido possível ou será tarde para meu amigo e sua família. Sozinho, o que poderás fazer? Sou astuto, umas armadilhas poderão atrasar o trabalho deles, impedindo-os de se aproximarem da família de Tomé. Mas não será o suficiente. Pelo que me contaste, como guarda florestal, a missão dele é proteger a floresta e não só a família. Se ele tem essa consciência, o que poderás fazer? Ajudá-lo a proteger também aquela magnitude. Como ele diz, aquela obra de Deus. Tenho certeza de que aquela estrada não dará em nenhum lugar. Creio que ela servirá para a passagem dos inúmeros caminhões com carregamento de madeira, e assim devastarão a floresta. Se é assim como contas, nada impedirá que eles avancem mata adentro, e creio mesmo que passarão por cima de quem tentar impedi-los. Maristela, és um anjo bom que entrou em minha vida. Sei de sua condição e como boa enfermeira, que já mostrou ser, fará tudo o que o doutor disser. Exatamente. Ainda não terminei, me ouça com carinho. Hoje estou melhor e creio que amanhã já poderei me pôr de pé. Preciso desse tempo, tenho consciência disso, mas não mais do que esse tempo. 2 dias? Pensas que poderás sair daqui em 2 dias? És insano. Não se você for comigo. Estava só atordoado enquanto você e o doutor conversavam. Não és feliz em família. Quem sabe não está na hora de formar a sua. Não tenho muito a lhe oferecer, mas um lugar belíssimo, água fresca, peixes saborosos, uma pequena cabana que Tomé me permitirá fazer, uma rede, os cantos dos pássaros e, à noite, a cantoria sob o céu estrelado, isso poderei lhe dar. A mocinha baqueou. Suas pernas bambearam que chegaram a dobrar. Era um pedido de casamento, viver uma vida diferente do que aquela a que estava acostumada. Viver. Estás me oferecendo. Casamento? Sim, só que sem padre, nem igreja, e sem papéis oficializando tudo. Não haveria tempo, mais tarde faríamos tudo certinho. Nem bem me conheces, e eu. Nada sei de sua vida. Sou isso que vês e de meu só aquela mochila. Tens algo mais. Este saco também lhe pertence e pelo peso não são roupas que ele contém. Sobre ele terei mais um pedido a lhe fazer. Este saco tem que ser enterrado em Terra Santa. Ele não me pertence. Não mais. Terra Santa, cemitério. Conseguirias? É preciso uma autorização, e terás que dizer de quem se trata. Parente. Não me diga que é uma ossada humana. Isso é fúnebre. Em um canto. Estão falando de nós. Querem enterrar nossos ossinhos. Ou melhor, ele quer se livrar da gente. A atmosfera do quarto pesou. De novo, a energia foi trocada. Chefe, não é melhor a gente dar no pé? Não disse que queria procurar seu sobrinho? Ele se desgarrou e nem sabemos se parte dele está neste saco. Não quer juntar o grupo? Será que ele não está morto? Será que foi ele, e não esse aí, que ficou com nossas peles? O que era tomado como chefe voou para cima do tal que falava de sua carne, e, ali no canto daquela enfermaria, quem pudesse ver teria à frente um amontoado de espíritos se engalfinhando, lançando para todos os lados faíscas de degradação. Em seu leito, João Desbravador sentia os efeitos. João, estás pálido. Vou chamar o doutor. Não vá. Se você sair do meu lado, eu sufoco. Já estive desse jeito. Quando me ausentei? Não. Quando estava na floresta com meu amigo Tomé, depois que achamos essas ossadas. Não deverias ter pego. Era a prova de que eu precisava do grupo procurado.
Achava que era meu trabalho. Triste trabalho. Me ajude, parece que minhas forças estão se esvaindo. Por favor, não vá embora. Disse que iríamos embora juntos e eu pensei muito. Aceitarei seu pedido em ir morar no lugar que dizes ser maravilhoso. Vamos orar. Por favor, não durma. Enquanto isso, duas criaturinhas assustadas andavam tão agarradas em quem confiavam que Bira não se deslocava daquele lugar com a rapidez que queria. Não sabia se seria por Jessé perseguido, já arrependido da ação praticada. Crianças, parecem bichinhos assustados querendo todos de uma vez só entrar na toca. Queremos voltar para casa, exclamou Bento. Leva a gente de volta. Tá frio, tá escuro e eu tô com fome, disse Tinoco. Bira abraçou-os, sentou-se calmamente ao pé de uma árvore de raízes enormes e acolhedoras, colocando cada criança em uma de suas pernas. Crianças, se voltarmos agora sem os víveres pedidos por sua mãe, ela ficará decepcionada conosco. A casa já deve estar cheinha de comida. Ele sempre traz tudinho pra gente, disse Bento. Ele quem? O aviador, respondeu Tinoco. Só que desta vez ele está atrasado e vai faltar comida no prato se não formos à cidade próxima comprar. Então, por que não vamos logo em vez de ficar aqui acampados, comendo peixes e raiz? Perguntou Tinoco. Para descansar, porque será uma boa caminhada. Vou fazer uma pequena fogueira para que vocês durmam um pouco. Logo que amanhecer nos poremos a caminho. Não quero mais dormir aqui no mato com cobra, morcego e até gato selvagem. Tinoco, é só esta noite. A fogueira os manterá longe de nós. Vamos, se cubram que eu estarei de sentinela. Em casa de Tomé já havia escassez. Os víveres não haviam chegado e Tomé temia que algo tivesse acontecido ao piloto ao pousar numa clareira bem próxima ao acampamento daqueles homens. Não foi bem o que aconteceu. Realmente, ao pousar seu helicóptero, o piloto foi cercado por diversos homens fortemente armados. Foi levado ao acampamento e lá entrou em entendimento. Continuaria a trazer víveres, só que agora para novo endereço, por um punhado de notas postas em suas mãos e outras tantas cada vez que fizesse a entrega. O acordo foi feito e aceito sem escrúpulo pelo piloto, que nunca passou de entregador para aquela família, perguntando-se sempre como eram loucos de ali permanecerem. Longe da civilização, cercados de animais muitas vezes nocivos, era querer estar perto do perigo. Ele não entendia e nunca quis saber da missão daquela família. Tinha que entregar víveres, era seu dever, o local era quase o mesmo, quem dele comeria não era problema seu. Assim pensando, justificando seu ato para aliviar sua consciência, deixou Tomé e família em abandono. Em casa de Tomé. É isso que chama de janta. Foi o que consegui na horta. Não é um caldo fraco. Apesar de ter ficado um pouco ralo, ele dará sustância. Jessé, um de nós tem que ir ao acampamento. Não vou ficar comendo esta lavagem que mais parece para porcos. A comida do acampamento é ruim, mas pelo menos enche a barriga. Só então que Tomé se pronunciou, pois ficava o tempo todo calado, orando pela sua família e por aqueles que estavam a praticar maldades. Os víveres já deveriam ter sido entregues. Estão atrasados demais, creio que a solução seja mesmo buscar algum ou caçar e pescar. Caçar? Pescar? Quem faria isso? Você, por acaso? Só o suficiente para nos alimentarmos, respondeu Tomé calmamente. O alvo com certeza seria um de nós. Pensa que somos tolos como você? Vive nesta mata com sua família como se fossem animais. O que ganha com isso? Vida miserável esta que vives. Deus nos dá a oportunidade de fazermos o melhor com nossas vidas. Viver aqui e cuidar da obra dele nos coloca em comunhão com tudo que é bom, sem maldades, intolerâncias, ódios. Se achas tudo isso, então o que somos? Frutos de sua imaginação. Não pertencem a este lugar, ajudam a destruir esta magnitude. Que o Senhor tenha piedade de cada um de vocês. De verdade, não sabem o que fazem. És um pregador acorrentado. De que valem essas palavras que em nada te ajudam?
Em pouco tempo, quando a estrada estiver pronta, nossos bolsos estarão recheados do que falta a vocês. Dinheiro, é só isso o que importa a vocês. Dinheiro, sim, é o que importa, sim. Como acha que se compram fumo, bebida, comida e boas mulheres? Com palavras rebuscadas como as suas? Não és tolo como pensei, és louco mesmo. Jessé, é melhor tapar a boca desse pregador, pois está dando nos nervos. Por favor, não será preciso. Eu me calo, só falei para oferecer meus préstimos. Então continue mudo, ou o faremos se calar. Jessé estava sentado em um canto, pensando no que acontecera há pouco. Sabia que sua vida não valia um tostão. As palavras de Tomé, antes do acontecido, com certeza não surtiriam efeito, mas depois que sua vida fora salva e vira os 2 meninos longe daquela casa, com certeza sem pouso certo, aquilo tocou o que ele nem imaginava que tinha e batia fortemente pelos seus semelhantes, o coração. Jessé, desde que voltou parece abobalhado. Viu por aí mulas sem cabeça. Me deixe em paz, não deverias estar lá fora. Sem rangar, se só tem esta sopa rala, é ela mesma que vou comer. Bota aí meu prato, mulher. Deixe a panela na mesa, que com certeza vou repetir até encher o bucho. Pode comer até minha parte, falou Jessé distraidamente. Vou lá fora fumar e fico de guarda até que vá me render. Jessé fechou a porta e o outro ficou coçando a cabeça a cismar. Algo acontecera. Aquele não era o Jessé que conhecera no acampamento. Brigão, conquistador, sempre falava rispidamente, e não calmamente como fazia agora. O prato cheiroso e fumegante colocado à frente dele mudou seu pensamento. Depois de ingerir tudo o que podia sem se importar se para os outros teria, arrotou que mais parecia um trovão ameaçando tempestade. Ele foi render Jessé e por pouco tempo, mas minutos preciosos, Tomé ficou a sós com a mulher. Lindalva, como estarão nossos meninos? Esta mata esconde muitos perigos, e eles são ainda tão frágeis. Não estão desamparados. Bira vai cuidá-los com esmero. Mais uma vez te peço perdão. Tomé, você e as crianças são a razão de minha vida. Fez o que achou certo e não temos arrependimentos por isso. Deus nos proverá, Ele nunca desamparará aquele que tem fé. Ela abraçou-o, colocando sua cabeça em seu regaço, e foi assim que Jessé os encontrou. Lindalva afastou-se de pronto e ficou surpresa com as palavras do moço. Desculpe a intromissão, vou lá fora fumar mais um cigarro e, a propósito, vi suas crianças. Eles estão bem, apesar da situação precária. Não estão longe. Estão acampados por aí com aquele rapaz. Que isso fique em segredo, senão a vida deles ficará em perigo. Jessé se foi e, logo que a porta fechou-se, Lindalva foi aos prantos, amparada por Tomé em orações, agradecendo a ajuda recebida. Queria rodeá-la com seus braços, acolhê-la como ela fizera há pouco com ele, mas seus braços amarrados, presos à cadeira, impediam-no. Lindalva, tome assento e enxugue seu pranto. Uma porta abrira-se, deixando passar mais um para o rebanho do Senhor. Imediatamente como pediu Tomé, com a ponta do avental, juntou as lágrimas ao pano já umedecido pela labuta. Nem bem amanheceu e Bira já estava a levantar acampamento. Tio Bira, tamos com sono. Não querem ir logo para casa? Esqueceram o pedido da mãe de vocês. Como se fossem 2 bichinhos preguiça, os meninos ajudaram a catar e dobrar o que lhes cobria e logo estavam prontos para partir. É longe, minha perna tá doendo, reclamou Bento. Doendo, onde? Todinha. Bira acomodou a mochila de jeito que desse para carregá-lo nas costas. Vou carregar Bento e depois carrego um pouco você, falou o rapaz, dirigindo-se a Tinoco. Não. Já sou grande demais para ir no colo. Não é colo, é garupa, respondeu Bento, já acomodado nas costas de Bira. Bira sabia que não seria fácil a caminhada, muitas vezes teve que colocar o menino no chão para abrir caminho na mata com seu facão. Antes do cair da tarde, achou uma pequena clareira às margens do rio.
Lá havia restos do que teria sido um acampamento, caçadores, com certeza. Crianças, vejam, a providência nos guiou para este abrigo. Ficaremos aqui até amanhã e então nos poremos a caminho de novo. Não estão com fome? Minha barriga dói, resmungou Bento. Me ajudem. A barraca está um pouco estragada, mas nos abrigará do frio e dos insetos. Das cobras também, respondeu Tinoco, pegando tudo com muito cuidado para não ter surpresa. Bento, não vá metendo a mão em cumbuca sem olhar dentro. Esqueceu o que o pai falou sobre bicho peçonhento. Bira colocou a lona sobre a madeira que ainda estava em pé, fechou os buracos da lona como pôde e forrou o chão com o seu cobertor, para dar mais conforto àqueles que estavam sob sua guarda. Tio Bira, nem quero comer, quero me espichar e dormir. Disse Bento. Sem comer, vou pegar um bom peixe depois que acabar de fazer essa fogueira e vocês vão se regalar. Peixe, falaram os dois pequeninos com uma expressão que fez Bira ir às gargalhadas. Agora um pouco distante dali, em casa de Tomé. Lindalva, creio que estamos passando por uma provação pelo meu erro. Tomé, já lhe falei que, se não partimos antes, era. Por favor, me deixe continuar antes que ele volte, não lhe falei tudo o que aconteceu no acampamento dos caçadores. Usei de um ardil para que brigassem e se fossem daqui, só que não esperava o desfecho que se deu. Ele continuou a narrativa, e Lindalva interrompeu-o com doçura. Tomé, és um homem de bem, um obreiro de Deus, nada farias que pudesse machucar quem quer que fosse, seja homem ou animal. O desfecho que se deu coube a eles, cabe unicamente a eles o que tiver acontecido. Creio, sim, que possamos estar passando por uma provação. Quem sabe Deus quer nos testar sobre se de fato confiamos que Ele nos guardará e aos nossos filhos de um mal maior. Sabias que não seria fácil sua missão. Se esmoreceres, nosso lar cairá por terra, pois você é a viga forte que o sustenta. Deus a colocou em meu caminho para ter forças e ser essa viga de que falas. Ela abraçou-o e de novo a porta abriu-se, dando passagem a Jessé. Creio que minha fome chegou. Será que meu parceiro deixou algo na panela? Sente-se, ainda tem um pedaço de broa que guardei para a hora do café. Então deixe-a para mais tarde. Farei outra. Para isso não falta o que precisarei. Quem estava ali sentado em frente a Tomé parecia outro homem. Por que vocês não vão embora deste lugar? Já sabem para que lado estão as crianças, darei um jeito e direi que fugiram. Não poderia. Como encararia meus filhos com honra se fui um fraco? Agradeço sua ajuda, mas não é dessa forma que tudo se resolverá. Mas não posso fazer. Será minha pele que porei em risco. Agradeço mais uma vez. Deixemos a providência divina cuidar do amanhã. Queria ser assim como vocês, acreditar quando tudo parece perdido. Fé, se não a tivermos, seremos como um rio sem suas águas a correr, um poço seco, um solo árido. Não entendo como podes falar de fé com sua família em perigo. Achas que o Todo-Poderoso vai lhes poupar? Ele é justo. Sabe que estou aqui para cumprir a missão que ele me designou. Creio que não o conheces, apesar de já ter caído em suas mãos. Creio que estamos falando de seres diferentes. Não conheceste meu chefe quando o prisioneiro foi dele lá no acampamento. Poderoso, para mim e minha família, só existe um, e não faz parte dessa nossa vida terrena. O homem com o dedo em riste apontando para o alto perguntou, falas dele? Que outro haveria? Não conheço seu poder. Quando dele precisei e pedi ajuda, essa ajuda de que tanto falam, nada recebi. Por isso, desde então, meu Deus sou eu. É uma blasfêmia, mas tenho certeza de que serás perdoado por essa infâmia, já que, pelo que dizes, de fato não o conheces. Como podes ter tanta certeza dessa existência? Em tudo o que olhamos ao redor e não foi criado pelo homem tem a mão dele. Creio que sou chucro e vou morrer assim. Nunca tive de ninguém atenção, a não ser que pagasse por ela. Então, deixe como está. Se não se interessasse, não estaria querendo saber. Acontecimentos podem mudar uma vida para melhor ou pior.
Sem a fé que nos ampara desceremos ladeira abaixo sem conseguir parar. Você parece pregador, faz-me bem escutar suas palavras, mas creio que perdes o seu tempo. Minha vida foi poupada e não foi pelo Deus de que falas, e sim por um homem de bom coração. Com certeza a mão do divino estava lá. Sempre está. Então por que as coisas ruins acontecem? Você, por exemplo, se acreditas tanto no que falas e se meu chefe não tem nenhum poder, quem deveria ser prisioneiro de quem? Quem sabe os acontecidos não se deram para que fossem salvos você, meu amigo Bira e também um homem para lá de especial que encontrei neste lugar, chamado João Desbravador. Se é tão especial como dizes, onde está que não lhe ajuda? Posso lhe falar, já que também queres nos ajudar. Ele está com uma carta em seu poder pedindo ajuda. Desmatamento indiscriminado é crime. Ele já deveria estar de volta ou a ajuda, estou deveras preocupado. As provisões que deveriam estar aqui também. Quanto a isso, não espere que chegue. O aviador fez pacto com o meu chefe, e as provisões agora têm novo endereço. Como pode? Dinheiro. É só colocar um punhado na mão do indivíduo que até a crença ele perde. Não creio nisso. Não crê porque és um bom homem. Vá embora daqui enquanto é tempo. Seus meninos não estão longe, se saírem agora, antes de amanhecer os encontrarão. Lindalva, que a tudo escutava calada, manifestou-se. Senhor, gostaria muito de ir ao encontro de meus meninos, mas, como meu marido falou, como olharíamos nos olhos de nossos filhos e como nos explicaríamos perante Deus? Jessé os ouvia admirado. Para ele, parecia inacreditável que duas pessoas tivessem uma crença tão forte, capaz de enfrentar com resignação tal sofrimento, cabendo nele até o afastamento dos filhos. Farei o que puder para ajudá-los, mas não garanto quanto ao que está lá fora e aos outros tantos que estão a abrir a tal estrada. Ele acabou de comer, tocou o chapéu e foi render o outro que estava lá fora de guarda. Já os meninos. Tio Bira, tô com saudades da mãe e do pai, prefiro ficar com a barriga roncando, comer só peixe queimado, do que buscar comida lá longe. Falou Tinoco esfregando os olhinhos, com a fisionomia deveras cansada. Tio Bira, eu também. A mãe nem precisa fazer broa, as raízes já devem tá prontinhas para serem colhidas. Peixe e raiz dá pra encher barriga. E o leite? Esqueceram quanto gostam de leite. Quentinho, cheiroso. Vão abrir mão dessa gostosura? Bira tinha que convencê-los a ir adiante. Não era uma tarefa fácil, mas situação pior seria voltar e cair nas mãos daqueles homens. Eles lhes tinham sido entregues sob condição de que os mantivesse a salvo de qualquer perigo, faria isso custasse o que custasse. Pela primeira vez na vida, sentia-se útil de fato. Sentia-se fazendo algo de responsabilidade, não decepcionaria aqueles dois que haviam confiado nele. Primeiro Tomé lhe estendera a mão, dando-lhe abrigo em sua casa, depois Lindalva entregara a ele suas joias mais do que preciosas. Bem longe daquele lugar que deveria ser de muita paz. Está melhorando visivelmente. Mais umas 2 semanas e terá alta. Foi uma bela operação. Creio mesmo que a cicatriz ficará quase que imperceptível, falava exaltadíssimo o médico, admirando o trabalho bem feito. Quando ele se foi, deixando João aos cuidados de sua zelosa enfermeira, João não mais se conteve. 2 semanas? Ele está louco, não posso aqui permanecer por mais um dia. João, se posso assim já chamá-lo, tenha mais um pouco de paciência para não colocar tudo o que foi feito com tanto esmero a se perder. Essa cicatrização da qual o médico falou é de suma importância para não ter sequelas. Se queres ir para onde falaste, enfurnado na mata sem socorro imediato, como fará se o que precisa cicatrizar virar uma grande fenda aberta a todo tipo de infecção? Me desanimas falando assim neste momento, até me sinto sozinho, e não com alguém com quem poderia contar se isso de fato acontecer. Se está falando de mim, sabes que o acompanharei, mas, se falas da enfermeira, não tenho a competência de um médico. Farei os curativos se preciso for, mas, sem alta médica, é risco que creio que não devas correr.
Maristela, se não morrer pela perna infeccionada, será por agonia de estar nesta cama aprisionado enquanto os seres a quem muito me afeiçoei correm perigo. Cadê aqueles que o mandaram para lá? Cadê a ajuda pedida? Quem sabe estão a caminho. Será? Confiemos e esperemos mais um pouco, quem sabe não 2, mas uma semana e conversarei com o doutor, e a alta sairá. Se você tivesse por aqui moradia que ele pudesse fazer visita até ter a certeza de que risco não há, mas ele sabe que não tens paradeiro certo, por isso o segura aqui neste leito. Paradeiro certo? Como não? A casa de Tomé é ponto certo, não ficarei por aí sem rumo. Sabes bem o que quis dizer, é muito chão para chegar até lá. Precisas de suas 2 pernas sãs. Uma muleta não resolveria o problema. João, és bravo e sei como queres aquela família ajudar, mas se lá chegares arruinado e ao contrário do que pensas tiverem que lhe cuidar, de que adiantará tanta pressa? Está bem, voltaremos a falar sobre isso em uma semana, não mais que uma semana, pois meu coração me diz que mais do que isso será tarde demais. Voltando às crianças. Amanheceu, o orvalho brilhava sobre as folhas, dando um frescor na mata que fazia com que Bira respirasse fundo, enchendo os pulmões com aquela energia que lhe daria forças para seguir para mais um dia. Olhou as crianças aninhadas uma na outra e teve dó em afastá-las cada vez mais do lar aquecido pelo teto e por afagos. Crianças! Os 2 se sentaram imediatamente ao chamado, esfregando os olhinhos, porque só eles apareciam, pois os 2 estavam enrolados por completo nas cobertas. Tio Bira, já é hora de ir. Sem comer, completou Bento. Não sentem o cheirinho? Já estão a fritar 2 bons pedaços de peixe. Peixe, de novo, reclamou Bento. Crianças, os pais de vocês não ensinaram que devemos agradecer o alimento que é posto na mesa. Sim, mas quando ele fala tem broa, leite, queijo que a mãe faz, às vezes até um bom pedaço de bolo. Tinoco, que tal se brincassemos de usar a imaginação? Não sabemos dessa brincadeira, não. É assim, vocês comem o peixe e imaginam estar comendo um bom pedaço de bolo. Se fecharem os olhos e usarem bem a imaginação, vão até sentir cheirinho de bolo feito pela mãe de vocês. Isso é que não. A mãe nunca fez bolo de peixe. Como falei, é só uma brincadeira. Sentem aí que vou acabar de prepará-lo e vocês verão como dará certo. Assim foi feito. A cada pedaço de peixe colocado na boca, Bira lhes perguntava que gosto tinha e, de brincadeira em brincadeira. Lá se foi todo o peixe. Alimentá-los bem, naquele momento, era a única preocupação de Bira. Fracos, como seguiriam adiante? Bira sabia que tinha que apressá-los, o tempo indicava que não seria bom estar fora de um abrigo, e ali onde estavam era por demais precário. Agora sabia onde os levaria. A cidade que o acolhera e cuidara de suas feridas com certeza não negaria abrigo agora que tinha em suas mãos 2 crianças. Sabia não estar longe. Andou o mais rápido que pôde, pois carregava o menor na garupa, de vez em quando, escutava baixinho um lamento e logo os distraía, mostrando um ninho bem ao alcance dos seus olhinhos, logo o assunto era onde estaria a mãe dos filhotes. Ela com certeza foi buscar provisões para alimentá-los e nós estamos fazendo o mesmo. Tio Bira, nós somos os filhotes. Não era para a mãe e o pai saírem para buscar alimento e a gente ficar no ninho. Bira engasgou enquanto pensava em como aqueles 2 eram espertos. Ficou sem saber da resposta e, lamentando, teve que ignorá-la. Crianças, vejam aquela faixa limpa de mata indicando o caminho a tomar. Se nos apressarmos, antes de nossos estômagos roncarem estaremos sentados em uma mesa enchendo a barriga. Foi uma alegria só. Eles estavam sujos, cansados, famintos e ansiando não chegar ao local das compras, mas sim retornar ao abrigo de seus lares. Foi uma caminhada boa. Logo viram o primeiro casebre diante de variadas plantações. Bira colocou o pequeno no chão, e os 2 saíram numa correria só. Crianças, esperem. Não sabemos se tem cão de guarda. Crianças. Os 2 pararam de imediato, só os olhinhos se mexiam.
Esperavam ouvir o tal latido ou aparecer em desenfreada correria um enorme cão, aquele das histórias do pai, que enfrentava cobras e até onça do mato. Bira aproximou-se, pegou os dois pela mão e se dirigiu ao casebre, temeroso pelo que poderia encontrar. Nem bem deu 2 passos e apareceu uma figura na porta. Chapéu de palha caído sobre o rosto, camisa xadrez, calça presa por um suspensório que parecia puxá-la por demais, pois deixava bem à vista o par de botas bem surradas. Bom dia, senhor. Bom dia, seu moço. Que bons ventos os trazem para essa banda onde não se vê viva alma. Estamos procurando pouso. Meus sobrinhos estão sob minha guarda até entregá-los aos pais. Se chegue. A casa é humilde, mas o coração é nobre. O ancião saiu da frente da porta, dando passagem ao grupo. Lá dentro um cheirinho de comida caseira impregnava o ar. Uma senhora robusta, com um grande avental a cingir-lhe a cintura, estava em frente ao fogão e, ao avistá-los, largou um grande sorriso. Não esperava visitas, mas os bons espíritos fizeram com que eu aumentasse o que daria para mim e meu velho comermos por uma semana. Com certeza sabiam que viriam. Bira já estava arrependido por ter aceitado tão rápido a hospitalidade. Aquela mulher não parecia ter boas faculdades mentais. Ela largou a grande colher de pau que mexia na panela e veio em direção às crianças. Que belos que são! Ouvi quando falou que são seus sobrinhos. De onde vieram? Estamos aqui isolados e só a carroça nos põe em contato com a civilização, assim, mesmo de quando em quando, vamos até a cidade vender o que vem em demasia nas nossas plantações. Na verdade, nem dinheiro pegamos, os itens são trocados por nossas necessidades. A mulher não parava de falar, enquanto apertava a bochecha das crianças. Mulher, tome fôlego porque está assustando nossos visitantes. Desculpe, meu bom rapaz, ela é assim mesmo, quando encontra quem lhe dê trela, não para de falar. Enquanto isso, as crianças, que eram tagarelas, permaneceram mudas e grudadas à Bira. Agradeço a acolhida, pois as crianças estão cansadas e famintas. Se chegue e sente com estas lindas crianças à mesa, que já colocarei o que irá saciar essa fome. Se for possível e não for incômodo, gostaria de lavar as mãos e o rosto deles, e as minhas também, porque, como podem ver, estão uma lástima. Me acompanhe, rapaz. Tenho até uma muda de roupa para você, quanto aos pequenos. Não será preciso, agradeço mesmo assim. Um bom asseio estará de bom tamanho. Bira o seguiu ainda com as crianças agarradas a ele, tanto que até dificultava locomover-se. Fora da casa, o banheiro feito com tábuas, no alto uma caixa que armazenava a água da chuva, uma pia e ao lado uma toalha alvíssima foram mais do que suficientes para dar um ar de alívio para aqueles 3 andarilhos. Sentados à mesa com aqueles 2 a lhes fazerem companhia, uma enxurrada de perguntas não deixava que Bira aproveitasse aquele momento, saboreando tão cheiroso alimento. Já as crianças pareciam lobos famintos em cima de suas presas. Devagar, crianças, senão a barriga vai doer e um bom bolo de fubá que irei fazer não poderão comer. Bira desanuviou-se. Estava em casa de bons cristãos. Estão indo para onde, se lhe posso perguntar? Quis saber o homem. Como falei, estamos indo buscar alguns víveres que estão a faltar na casa destas crianças. Não, não falou, não desse jeito. Mais uma vez me desculpe a pergunta, mas, se está a buscar víveres que faltam, por que leva os pequeninos? Sondou o homem. Bira pigarreou e olhou para os meninos, que pararam de comer, esperando dele a resposta, e contornou. Se me permitir, quando as crianças acabarem e lá fora forem brincar, claro, com sua permissão, lhe contarei tintim por tintim de onde estamos vindo e para onde queremos o mais rápido possível regressar. O ancião olhou para a esposa, que já ia retrucar, e o silêncio se fez. As crianças, assim que terminaram a refeição, lembraram a Bira o que fora a eles oferecido. Lá fora, se olharem bem, verão um bom balanço, que é sustentado por um bom braço de árvore. Mulher, vá com eles.
Depois, antes do bolo oferecido, quem sabe se uma boa cesta não lhes fará um bem danado. As crianças saíram sem entender e falando a Bira, braço de árvore. Indagou Bento. Árvore tem braço? Perguntou Tinoco. Claro que sim. A natureza esticou seus galhos e deu-lhes vigor para que pudéssemos fazer ali um bom balanço. Exclamou a mulher. Bira riu da explicação dada e as crianças correram para ver árvore tão forte. Com os dois homens sozinhos, foi a vez de o mais velho pigarrear. Sinto no ar dificuldade, não quer me contar, e quem sabe esse velho que já tem as pernas cansadas, mas a mente em bom uso, possa ajudá-lo. É verdade que na casa onde moram com os pais já faltam víveres, mas a verdade verdadeira e preocupante se faz em torno do pai, guarda florestal. Bira narrou para aquele homem que inspirava confiança todo o acontecido, não omitindo nem mesmo sua condição anterior de caçador. Então, essa família está mesmo em apuros. Madeira para eles é ouro e não se deterão diante de nada. Passarão por cima de qualquer um como uma avalanche. Tens que retornar e ajudá-los. Como falou, de quem disse que logo voltaria, nem sinal, talvez lá já esteja. Talvez. Deixe as crianças aos nossos cuidados. Tens que confiar, a cidade mais próxima ainda está longe. Não sei, sou responsável por eles e fizeram-me prometer que não me afastaria deles por nada. Mas você sabe onde estão e estarão, logo que tudo for resolvido. Se o bom Deus o direcionou para esta casa é porque confia em nós. Eles não vão querer ficar. Uma risada lá fora, logo seguida por outra, fez ver a ele que não seria tão difícil convencê-los. Bira estava temeroso. As crianças foram confiadas à sua guarda e, se algo a elas acontecesse, não se perdoaria. Estás inseguro. Eu também ficaria. Vamos fazer uma coisa, estas pernas não estão tão ruins como parecem. Ainda aguentam uma boa esticada. Lá para aquelas bandas não me conhecem, então, irei com você e serei intermediário do que possa estar acontecendo. Está louco? Não acabei de falar que eles estão armados até os dentes. Não ofereço a eles ameaça. Velho caquético, posso até falar coisas desconexas para melhor ficar. Ainda não assistiu a nenhum teatro de rua. Farei uma encenação. Quem sabe este velho não está precisando dessa adrenalina para melhor continuar nesta terra. Não sei, como explicarás estar ali naquele lugar? Perdido. Apesar da idade, não pareces com ninguém que tenha ficado ao relento com frio ou fome. Eles não são bocós. Quando falei em encenação, era para ser de fato. Vou lhe mostrar. Ele saiu da casa, demorou uns instantes e voltou quase irreconhecível, rosto sujo, roupa maltrapilha e sapatos que deixavam ver quase todos os dedos. Onde fez esse arranjo? Tava lá atrás nos meus guardados. Foi da época em que eu e minha mulher trabalhávamos de sol a sol, ou de frio a frio, para erguer este teto. Guardei de lembrança. Quando esmoreço, vou lá, pego esses andrajos e fico a lembrar de tudo o que conseguimos com muito esforço, respeito e amor, aí então respiro fundo e me sinto renovado. Não posso deixar que faça isso. Não posso colocar sua vida em perigo. Não entende que, ajudando o próximo, me sinto vivo. De que vale essa vida se não for para ajudar um irmão na hora do perigo? Está achando que serei um estorvo? Esses braços já ergueram machados e racharam lenha o suficiente para ainda terem forças, se assim for preciso. Não estou duvidando disso, meu senhor. Ambrósio. Ambrósio ao seu dispor, meu rapaz. Já que as apresentações foram feitas, o próximo passo é falar com minha velha. Que com certeza não concordará com essa loucura. Se é para saber, vamos lá fora ver. Ele saiu, e Bira foi atrás, meio desconcertado com o andamento das coisas. Logo que foram avistados, a esposa de seu Ambrósio falou. Meu velho, se temos visitas, não era melhor colocar roupas domingueiras. Assim desse jeito vai assustar as crianças. Roupas de espantalho. Crianças, nunca ouviram falar ou seu pai nunca fez um espantalho para espantar quem vem bicar as plantações, mas se assusta e nem chega perto se finca nas plantações um espantalho.
Espantalho! As crianças correram e o rodearam, admirando bizarra figura. O pai falou que quando fizesse a plantação de trigo ia fazer um igualzinho a este. Exclamou Tinoco. Calma, crianças. Iguais são só os andrajos. Dentro tem que ter enchimento de palha. Como não temos palha suficiente, eu e meu novo amigo Bira vamos à procura. Vesti a roupa e agora não quero ter o trabalho de tirá-la, por isso vou com ela à procura, a caráter. As crianças corriam-lhe em volta às gargalhadas. Tinha alguém cuja barriga estufada num enorme avental xadrez subia e descia, conforme sua respiração ofegante. Ambrósio, entretido com as crianças, nem percebeu a situação. Bira puxou-o, falando-lhe ao pé do ouvido. Tem alguém a quem deve uma explicação, a do espantalho só serviu para as crianças. Minha velha, aqui está seu espantalho. Vamos até a casa, pois tenho sede e minhas palhas, que são meus ossos, não podem secar por falta d'água. As crianças riam de rolar no chão. Bira aproveitou e contou uma mirabolante história de espantalho. Dentro da casa. Ensandeceu, vai se embrenhar no mato com quem não conhece, não sabe se o que diz é verdadeiro, e me deixar sozinha com dois pequenos. Minha velha, pense, nós que vivemos juntos há tantos anos todos os dias nos descobrimos. Uma palavra fora do lugar, uma bem colocada, e assim vivemos várias figuras. O que sabemos nós, quando alguém conta que outro alguém precisa de ajuda, temos que acreditar, até que se prove que não é verdade. Que cristãos seríamos se na hora em que nosso irmão mais precisa, tendo os bons espíritos mostrado o caminho de nossa casa, virassemos as costas? Meu pobre homem, pudera eu contradizê-lo, se queres ir, só peço que não seja neste momento. As crianças precisam se sentir seguras, e esse rapaz com certeza lhes falará da necessidade de ficarem aqui até sua volta. Falarei a ele e será assim. Não podemos nos afobar. Temos que ter cautela em nossos atos, e assim será. Se puderes acrescentar às suas palavras algo para levarmos em viagem. Até a noite tudo estará providenciado, só peço que tenhas cuidado. Como ficarei se me faltares? Vivendo, minha boa mulher. Vivendo sob as leis de Deus e dos homens, como tens feito até o momento. Sabes bem que, quando um de nós dois partir, isso será só físico. Nunca se sentirá sozinha, eu prometo. Ele pegou suas mãos e beijou-as ternamente. Esse ato de puro amor, despojado de sentimentos carnais, envolveu-os, como também todo o ambiente. Lá fora, Bira tentava explicar às crianças que lá teriam que ficar até sua volta. Mas a gente não ia com você, tio Bira, comprar os víveres que a mãe pediu. Perguntou Tinoco. Crianças, Deus, que é bondoso por demais, nos mostrou o caminho desta casa, onde posso deixá-los e ir adiante para fazer o que sua mãe pediu, sem que os leve mais adiante, pois o frio está intenso e vocês, cansados demais. Eu e esse bondoso Senhor que nos deu abrigo, como os pais de vocês fizeram comigo, irá junto e me ajudará. Vocês ficarão aqui e tomarão conta da casa e dessa senhora tão bondosa. Dormirão no quentinho e não faltarão leite e broa, como ela prometeu. O que acham? Porque só ficarão se concordarem. Ficaremos, tio Bira, tomaremos conta dela e da casa direitinho, disse Bento. Eu não falei nada, logo se pronunciou Tinoco. Então, você não concorda? É que, tô um tempão longe do pai e da mãe. Quero ir pra casa. Os olhinhos ficaram vermelhos, e Bira respirou fundo. Sabe que não podemos voltar de mãos vazias. Que dirá sua mãe se não aparecermos com o que ela pediu? Dirá que somos fracos e iguais ao bicho preguiça. Eu não sou igual ao bicho preguiça, exclamou Bento. Bem, então estamos conversados e tudo acertado, não é? Bira estava com ele sentado no chão. Quando acabou de falar, os dois foram para o seu colo e o abraçaram com força, como se não quisessem dele se separar. O rapaz respondeu ao abraço envolvendo-os em seus braços e pensando, é preciso, meu Deus. É preciso aqui deixá-los e voltar para ajudar os que estão em perigo. Capítulo 7. Em um lugar distante dali.
Seu João, não acredito que está pensando em sair daqui. Maristela saiu por um breve instante para almoçar e, quando a enfermeira de volta adentrou, deu de encontro com João desbravador vestido com as roupas de quando ali chegara. Como podes ver, só estou lhe esperando. Ainda está de pé o que foi prometido, quer me acompanhar. Quer casar com um sujeito teimoso, mas com a certeza de querê-la como companhia por toda a vida. A moça ficou estática, não que fosse surpresa o pedido, mas às vezes, para ela, era apenas fantasia dele. Não sei o que dizer. Não estou preparada. Não fiz a mala e nem pedi demissão do meu trabalho nesta casa. Me perdoe então se a deixo, não posso me prolongar mais nesta cama. Estou bem, sinto que estou. A operação está praticamente cicatrizada e creio que os cuidados terão que ser poucos. Só lhe peço que arranje os medicamentos devidos. Maristela sentou-se numa cadeira próxima a ele e pôs-se a chorar. João enlaçou-a pelos ombros e afagou-lhe os cabelos. Quando ia lhe falar, a porta do quarto abriu-se, dando passagem a quem o tratara e já o conhecia, ou pensava conhecer. O que está acontecendo? Por que o senhor não está no leito e por que chora minha enfermeira? Se me permitir, responderei pelos dois. Agradeço toda a ajuda, mas não posso mais aqui permanecer. Uma família está em perigo e está em minhas mãos a ajuda, pois, já que autoridades aqui não vieram, creio que o pedido de meu amigo para que forças fossem enviadas foi ignorado. Quanto a Maristela, pedi-a em casamento. Quero formar uma família e, como sei que ela não a tem, poderemos ser muito felizes. Mas como, pelo que me foi dito, o senhor não tem rumo certo. Não aqui, mas tenho amigos maravilhosos que em pouco tempo me ensinaram o que realmente é viver. Eu antes tinha uma vida errante e vivia bandidos a caçar. Esse era meu trabalho, ou pensava sê-lo. Não quero mais essa vida para mim e nem para quem escolhi como companheira. Peço que me entenda e confie. Não sei o que dizer. Para mim tudo isso é surpresa. Me preocupo com o futuro de Maristela e quero o melhor para ela. Se Maristela pensa como o Senhor, só posso pedir a Deus que os guie. Maristela, é o que queres também? A moça balançou a cabeça em sinal afirmativo. Então, já que estão decididos, vamos até a secretaria e faremos suas contas. Creio que precisarão de dinheiro para a viagem. Quanto ao senhor, escreverei no receituário tudo o que deves ou não fazer com essa perna. Maristela, depois, creio que deva ir com ele na casa de seus tios, pois, por pior que sejam, um dia a acolheram. Como deves ter que ir pegar sua bagagem, despeça-se deles. Não quero que fiquem a dizer pela cidade que fugiu com um forasteiro que aqui estava internado. Vamos, creio que devam partir antes de descer a noite. João Desbravador estendeu-lhe a mão emocionado. Senhor, se posso solicitar mais uma coisa além desse pedido de casamento, será que poderia providenciar o enterro deste saco de ossos? Saco de ossos? Humanos. João Desbravador mais uma vez desfiou o rosário. Creio que não posso atendê-lo. Qualquer parte humana que se enterre tem burocracia. Tem que ter documentos de permissão. Creio mesmo que terá que levá-lo. Como tens pressa em partir, não dará tempo de os documentos providenciar. Apesar de ter que levar em viagem o que não gostaria, João estava satisfeito com o desenrolar da conversa, pois pensava ser o doutor um empecilho para sua partida com sua escolhida. Tudo arrumado, os dois partiram em direção à moradia da moça. Foram recebidos pelo casal com uma frieza impressionante. Não fará grande diferença sua partida desta cidade e desta casa. Sua moradia já era aquele infecto hospital, falou-lhe a mulher. João continuou nas soleiras da porta, pois nem convidado foi para a casa adentrar. Maristela passou pelos dois, olhos rasos d'água, não lamentando a partida, e sim o coração de pedra dos seus tios. Culpava-se por não ter feito o bastante. Contribuía com parte do seu salário, mas nunca contribuíra com palavras que pudessem modificar o modo de pensar dos dois. Já que iam à igreja diariamente, ela estava sempre a esperar mudanças nas atitudes deles, o que nunca aconteceu.
Os tios já eram de idade avançada, haviam perdido um filho ainda em tenra idade e outro não tiveram. Quando Maristela ficou órfã e a adotaram, quem os conhecia pensava ter sido uma bênção de Deus ter se formado de novo uma família, mas os dois viviam todo o tempo a atirar pedras um no outro pela perda do filho. Fecharam-se, e a bênção que todos viram entrar naquela casa por eles não foi reconhecida. Maristela arrumou seus pertences em 2 bolsas, agasalhou-se bem e sentou-se na beirada da cama, pois suas pernas bambeavam. Era uma incógnita seu futuro com João Desbravador, mas, se o deixasse ir embora sem o saber, viveria no passado sem perspectiva de futuro. Ao passar pelos tios, escutou: "Quanta bagagem! Chegaste aqui com a roupa do corpo e sai com 2 grandes bolsas." "Tio, cheguei aqui menina, tão pequenina que em um pequeno saco couberam minhas roupas. Mas, como podes ver, cresci, porém não levo nada que não tenha comprado com meu salário." Maristela deitou as bolsas no chão e ia abri-las, quando foi por sua tia interrompida. "Não faça isso." Seu tio expressou-se mal. "Seja feliz e, se quiseres um dia voltar, as portas estarão abertas." Apesar das boas palavras, ainda havia uma grande distância entre elas. O gelo foi quebrado, mas precisariam de tempo, e esse tempo só os 2 tios teriam para saberem o que de fato tinham perdido. Maristela ia pegar as bolsas de volta, mas, mesmo ainda com dificuldade e tendo nas costas uma mochila e a carregar um saco de ossos, João apressou-se em ajudá-la. A porta foi logo fechada, e Maristela sentiu que parte de sua vida ali ficara. "Estás temerosa?" "Com medo do desconhecido, mas confiante. Nesse pouco tempo em que estivemos juntos, aprendi a admirá-lo. Pensas no seu semelhante apesar de suas dores. Era para ficares se lamentando, culpando a vida pelo que lhe aconteceu, mas sobre isso nunca o ouvi esbravejar, só o fez pela ajuda não recebida por aqueles que têm obrigação com quem corre perigo, justamente com a família, a mulher e os 2 filhos. Obrigado pelas palavras. Sinto-a sincera e isso me comove. Nunca recebi elogios e, vindo de você, sinto-me encantado." A moça apertou-lhe a mão, fazendo com que João Desbravador erguesse mais a cabeça e firmasse mais os passos. Deram sorte, pois, estacionado quase em meio à rua poeirenta, estava quem o trouxera. "Aí está. Parece até que nos espera, só que, desta vez, longe dos caixotes nos sentaremos." O motorista logo o reconheceu. "Pelo que vejo já está recuperado. Folgo em vê-lo restabelecido. Para demonstrar, podem fazer a viagem à minha custa." "Não me deves nada", falou João, sem ser grosseiro. "Não pensavas assim antes. Operaram também seu cérebro? Posso dizer que fiz uma grande operação no coração. Mas não foi a perna que danificou. Que complicação foi essa no coração?" "Ele estava doente e esta enfermeira o curou. Mas, já que insiste, aceitaremos o que nos ofereceu", disse Maristela. "Então entrem que estou saindo com a minha charanga. Mais um pouco e não me encontrariam nesta cidade." João e Maristela tomaram assento e lá se foi a charanga a chacoalhar. Viagem longa, logo adormeceram. Maristela, cabeça encostada no peito de João. Para ele, era quase inacreditável o rumo que tomara sua vida depois que conhecera Tomé. Amanheceu e, longe dali, ainda em meio à escuridão. Colocou a broa na mochila. E a água? Não está com pouco agasalho? E o toucinho? A farinha, não será pouca? Mulher, se não parares de tagarelar, acordarás os meninos. Ambrósio colocou o gorro, sendo imitado por Bira, beijou sua companheira e saiu porta afora, confiante de que a empreitada não seria em vão. Em meio ao caminho. Ambrósio, creio que seria melhor irmos até a cidade e ver se conseguimos algo para fazermos não armadilhas para animais, mas que tal se capturassemos alguns que estão a serviço do mal? Então é melhor pegar a charrete. Será uma boa caminhada a pé. Na volta a deixaremos o mais perto que pudermos do nosso objetivo. Então vou atrelar o cavalo, volte a casa e avise minha velha, senão ela a pensará perdida. Assim foi feito, e logo estavam a adentrar a cidade.
Além de dever muito em agradecimento aos que aqui moram, também devo o que levei em empréstimo. Tenho algum no meu bolso, que foi posto por Lindalva para que os meninos acreditassem nas compras dos víveres, creio que usarei parte quitando essa dívida. Será direito? Estamos aqui com um propósito e assim não será se fores um devedor sem honra. Tenho algum dinheiro comigo e o ajudarei. Não posso aceitar, já está fazendo tanto. O que vale viver se não for ajudando ao próximo? Vou aproveitar e comprar alguns víveres, colocar na carroça e, quando tudo terminar, já será um bom caminho andado. Entraram no armazém e Bira foi logo reconhecido. Então voltaste e estás com boa cara. Plenamente restabelecido, graças à ajuda de vocês. E, agradecendo essa ajuda, foi embora sorrateiramente, levando alguns pertences que não lhe pertenciam. Peço desculpas quanto a esse meu jeito. Estou aqui para saldar minha dívida. Então, mesmo com a demora, já é outra conversa. Quando Bira pegou o papel com o total da dívida e meteu a mão no bolso para saldá-la, foi detido por Ambrósio. Compre os víveres que prometeu aos meninos. Quem sabe também algumas guloseimas? Esta conta é por minha conta. O dono do estabelecimento abriu largo sorriso. Conta paga que já estava perdida, víveres a comprar. Estava começando bem o seu dia. Umas cordas, uns rolos de arame e mais os víveres para as 2 casas, e estavam feitas as compras. Ao sair do estabelecimento, Ambrósio pegou um quadrinho florido com dizeres bem calientes. Pegou-o e voltou ao balcão. Embrulhe-o com esmero, disse ele com largo sorriso. Também adentrando a cidade e parando próximo ao armazém para o descer dos passageiros estava a charanga, o que chamou logo a atenção de Bira. Bira estava a pensar em sua estada na casa de Tomé, sob o alpendre da porta, esperando por Ambrósio, que escolhia demoradamente a cor da fita que daria um grande laçarote no tal presente. O casal, pedindo licença, adentrou, e a conversa deles fez com que Bira o seguisse. A viagem até a casa de Tomé é longa. Temos que nos abastecer. Quero levar para as crianças algumas guloseimas. A cabeça de Bira ferveu. Crianças, guloseimas, Tomé, longitude. Era coincidência demais. Senhor, por acaso esse Tomé de que falas é guarda florestal? Conhece-o, respondeu João com outra pergunta. Pelo seu tamanho, deve ser João Desbravador, que esperam com a ajuda das autoridades. Sim, esse sou eu, só que ajuda não consegui. Estive hospitalizado por um bom tempo. Como sabes da minha pessoa? Sou amigo da família, ou melhor, há pouco tempo tenho-os como amigos. Se dizes que ajuda não conseguiu, temos que nos apressar, eles correm perigo. Tomé está em casa, mas aprisionado junto com a mulher. E as crianças? Vieram comigo. Lindalva pediu que as mantivesse longe de qualquer perigo. João olhou em volta e correu para fora do estabelecimento a procurá-las. João, elas não estão aqui, deixei-as com a senhora de Ambrósio. Elas estão em segurança. Quem é esse tal de Ambrósio? O ancião aproximou-se, já que não perdia um lance do que se passava, e apresentou-se. Ambrósio ao seu dispor. João apertou-lhe a mão fortemente, já se dirigindo a Bira. Aprisionados? Como você conseguiu se safar? Rapidamente Bira narrou-lhe o acontecido, inclusive como tinha salvo a vida de um dos algozes do amigo. Por que não deixou que a cobra fizesse o serviço? Era menos um. Maristela, que até então tinha se mantido à parte, manifestou-se. João, tenho certeza de que agirias da mesma forma que este moço. Desculpe pelas minhas mas proferidas palavras. Você agiu certo, rapaz. Creio que temos que nos apressar. Vou comprar alguns víveres e mais um tempo peço, pois estamos em jejum, e então poderemos partir. Levará sua esposa? Achas que a deixarei aqui à mercê de lobos? Só acho perigoso levá-la, a situação não é a mesma que deixou. Ambrósio, que estava atento a cada palavra, deu a solução. João Desbravador, minha casa é simples, mas guardará bem sua jovem esposa.
Creio até que sua chegada será bem saudada por minha velha, pois terá mais alguém para ajudá-la com os meninos. Maristela estava desnorteada. Tantos acontecimentos em sua vida em tão pouco tempo, mas afastar-se de João era o que no momento não desejava. Creio que terei que aceitar. Serei um estorvo indo com vocês. João imediatamente tomou-a nos braços, mostrando quanto ela era importante para ele. Não quero que corra risco. Não me perdoaria se algo de ruim lhe acontecesse. Trouxe-a para que comece uma vida de alegrias futuras, e não tristezas. Confie em mim. Se o Sr. Ambrósio fala que em sua casa estará segura, creio que lá é o melhor para que fiques à minha espera. Então, com tudo acertado, vou puxar meu veículo, falou Ambrósio, satisfeito com o andar dos acontecimentos. Apesar de estar manco, aquele homem que estava à sua frente, João Desbravador, valia por 2. Tomando cuidado com o embrulho que estava embaixo do seu braço, para não desmanchar o laçarote, Ambrósio saiu da loja apressado. João o acompanhou com os olhos e indagou a Bira: confias nele? Tenho que confiar, como também terás que fazê-lo. Somos 3 estranhos com o mesmo propósito: ajudar pessoas muito especiais. Em pouco tempo aprendi o que não fiz ao longo da minha vida. Tomé fez-me sentir diferente, outro homem. Um pouco adiante. Está escutando o que estou escutando, chefe? Outro homem. Não é o seu sobrinho, que a gente pensou que estava mortinho. Cale essa boca. Alguém te perguntou alguma coisa? Ele estava tentando imaginar como Bira estava ali em carne e osso, situação diferente da que ele se encontrava. Traição, pensou ele. Com esse pensamento, foi em direção a quem pensou tê-lo traído. Ao aproximar-se, a primeira pessoa que o sentiu foi Maristela. O que foi? Está se sentindo mal? Creio que é cansaço pela viagem. Deve ser fome. Há horas que não põe um alimento decente na boca. Há horas que não alimento meu espírito. Como? Espantou-se Bira com a resposta dada pela mocinha. Oração. Ela quer dizer que ainda não a fez, esclareceu João. Bira fez cara de espanto, pois ainda engatinhava quando o assunto eram as coisas espirituais. Venha, Maristela, sente-se. Estás pálida como um papel de arroz. Deve ser fome mesmo, pois está me dando um mal-estar, falou João Desbravador. Sentem-se os dois que vou providenciar algo de substância, afirmou Bira. Os dois sentaram-se em um tronco que se fazia de banco. João, enquanto esperamos o que esse rapaz disse providenciar, dê meu livrinho de orações, e peço que me acompanhe. Assim foi feito. Quem ia em direção a eles passou ao largo. Chefe, não ia tomar satisfação com seu sobrinho. Não é a hora certa. Aqueles dois ali sentados fizeram uma barreira, que deles não posso me aproximar. Quem o chamava de chefe olhou, exclamando: não vejo nada. Que barreira que é essa, que não tem uma pedra ou um saco de terra entre nós e essa gente? Não mandei que ficasse calado. Os outros se mantinham afastados e cheios de ira por aquele que deveria fazer parte do grupo dos desencarnados. Aqui está, comam devagar e logo passará esse mal-estar, disse Bira. Obrigada pela sua atenção e bondade, mas já estamos melhor. Como disse, estava enfraquecida espiritualmente. O alimento que nos trouxe com certeza nos fará bem, como o fizeram as orações, falou Maristela. Bira estava confuso com aquele palavreado. Sabia agora a importância das orações, mas substituir alimentos para ele era novidade. Não foi bem o que Maristela quis dizer. Temos que orar diariamente e fortalecer nosso espírito a fim de que possamos estar energizados e prontos para qualquer ação de algum desafeto desencarnado ou vibrações maléficas. Ei, pessoal, se já terminaram de forrar a barriga, estou pronto para essa empreitada. Disse Ambrósio. É esse veículo do qual ele falava. Espantou-se João, pelo meio de transporte que estava à espera deles. Ambrósio parece ser um bom homem, tanto quanto sua forte carroça. Comentou Bira. Não dará para todos. A moça vai na frente com ele e nós, junto com a carga. Concluiu Bira.
Assim foi feito, e logo nela estavam acomodados. Menos as pernas de João Desbravador, que ficaram penduradas. Tê-los de volta e com o grupo aumentado foi uma grata surpresa para Felícia. Os meninos já estavam bem asseados, havia um bolo fumegante em cima da mesa e ela trazia um largo sorriso no rosto. Assim que escutou um barulho bem conhecido, falou aos meninos. São eles. Foi mais rápido do que eu pensava. Trazem visitantes. Não são seus pais? Os meninos, que estavam no chão de casa a brincar, largaram as madeiras de encaixe de imediato e correram para fora da casa com os coraçõezinhos a disparar. Assim que viram o grupo, estancaram. Não eram os pais tão amados. Voltaram para dentro de casa cabisbaixos, sem importar que no meio deles estivesse o esperado tio Bira. Desculpem esta velha, crianças. Pelo abaixar da cabeça de vocês, creio que me enganei. Mas, vamos lá, não estão curiosos para saber quem são os outros dois? Como já disse, criança é surpreendente, passam de uma tristeza para a euforia num estalar de dedos. Dada a ordem, foram em disparada em direção à carroça. Tio Bira, tio Bira. Crianças, pensei que iria encontrá-los aos roncos. Estamos esperando para comer o bolo. Vó Felícia fez um bem grande. Maior que o da mãe. Já comprou os víveres? Já vamos para casa? Não por enquanto, porque encontramos uns amigos. Não querem olhar para ver de quem se trata. João estava com o corpo meio escondido entre a lona que cobria os víveres. Ele o fez logo que escutou as vozes já bem conhecidas. Queria lhes pregar uma peça. As crianças deram a volta e, assim que se colocaram atrás do veículo, bum! Primeiro os dois caíram sentados, tamanho susto, depois, foi uma alegria só. Tio João, tio João. João Desbravador, homem forte, que pensava já tudo conhecer nesta vida e bradava aos quatro ventos quanto seu coração era duro, desmanchou-se e foi às lágrimas ao sentir em seu peito aqueles dois corpinhos, no momento, longe do abrigo dos pais. Crianças, não estão um pouco longe de casa? Viemos fazer compras com o tio Bira, falou Tinoco, ainda com seu rostinho enterrado no peito de João. Lá em casa não tem mais um grão para fazer comida. O pai tá em serviço, e nós, homens da casa, viemos providenciar os víveres que a mãe pediu, falou Bento, com os bracinhos tentando rodear o pescoço de João. Estou sentindo quanto já estão grandes. Grandes homens, com certeza. Agora desçam que quero que conheçam alguém muito especial. Esta moça linda que estão vendo é minha esposa e o nome dela é Maristela. Será que tomariam conta dela enquanto eu, tio Bira e esse senhor? Vô Ambrósio, é assim que a vó Felícia falou para chamá-lo. Disse Tinoco. Como eu ia dizendo, nós ainda não compramos o que foi pedido pela mãe de vocês. Como atrapalhei quando eles estavam nas compras, agora voltarei com eles para ajudá-los. Posso confiar minha dama a vocês? Felícia adiantou-se e abraçou a moça, exclamando. Que bom que está aqui. Será muito bom ter mais uma companhia, inclusive para me ajudar com esses dois, apesar de já perceber que eles não darão trabalho. Seja bem-vinda. As duas se abraçaram e João Desbravador respirou aliviado por deixar quem nele confiava em boas mãos. Ambrósio estava irrequieto. Então, já que apresentações foram feitas, não é hora de partirmos. Já que estão aqui, não é melhor forrarem seus estômagos, descansarem e seguirem ao amanhecer. Minha velha, ao amanhecer já estaremos longe. Conheço palmo a palmo estas matas, como bem sabes. A escuridão será nossa aliada. Ele estava tão eufórico que esqueceu o presente arrumado com tanto esmero. Puseram-se a caminho. Os dois mais jovens iam na boleia, enquanto Ambrósio descansava sobre a lona seu corpo cansado. O senhor poderia ter ficado. Creio que nós dois, mais Tomé, possamos dar cabo do serviço. Disse Bira. E ficar fora dessa festa? Há tempos que eu e minha velha não temos tanta companhia. Sempre tive certeza e agora minha fé está mais fortalecida, porque a providência divina não se esqueceu de nós. É sinal que nossos corpos e mentes não estão tão cansados.
Se assim diz, é porque deve ser, respondeu João, achando engraçado o modo de falar daquele ancião. Estava quase amanhecendo quando chegaram a um ponto onde teriam que deixar a carroça e seguir a pé. Eles abriram esta estrada, que nos permitiu aqui chegar sem esforço, mas olhar a devastação que causaram é de entristecer. Vamos escondê-la bem aproveitando as copas das árvores aqui jogadas. Mesmo secas, estas folhagens com seus secos galhos encobrirão o que por eles não pode ser visto. O serviço ficou perfeito, pois, como aquele, havia vários amontoados. Dos troncos centenários, nem sinal. Isso dizia bem a que tinham vindo. Pegaram o rumo da casa de Tomé, tomando cuidado para não serem avistados. Um descuido, e a salvação de Tomé e Lindalva iria por água abaixo. Levaram horas para chegar ao destino. Ao avistarem a habitação, foram mais cautelosos ainda. Não vejo ninguém de sentinela. Será que seriam tão descuidados assim? Perguntou Bira. Pelo que já nos mostraram de que são capazes, e você, Bira, sentiu isso na pele, devem estar de tocaia. Vamos esperar, temos que ter paciência se quisermos que tudo dê certo. Disse João desbravador. Ali ficaram um bom par de horas, e nada. João, vou sorrateiramente até a janela, não podemos permanecer aqui por mais tempo. Assim parados neste frio, daqui a pouco enregelados, aqui ficaremos fazendo parte do lugar. Vá, eu lhe dou cobertura. Um sinal seu e nos aproximaremos e atacaremos. Bira foi rastejando como se fosse um animal. Os dois que ficaram suspenderam a respiração até Bira chegar à construção e, como um réptil, deslizar encostado à janela. O rapaz respirou fundo e, com cuidado, por uma fresta, pôde ver o que dentro se passava. Nada. Não que nada pudesse ver, mas dentro da casa não havia viva alma. Um gesto e logo os dois estavam ao seu lado. A casa está vazia. Onde terão ido? Será que é seguro entrarmos? Se está vazia, a tomemos e um fica na janela a vigiar. Nem cheiro de comida, nem cheiro de gente, o que mostrava que há muito haviam partido. Creio que chegamos tarde demais. Bira estava consternado. Não há vestígio de sangue e nem de luta. Podem ter ido para o acampamento. Algo me diz que assim foi. Não sinto aperto no peito, então, algo de tão ruim ainda não aconteceu, falou Ambrósio com a voz firme, como se disso tivesse certeza.